Palavra, queridos. Êxodo, capítulo 17. Livro de Êxodo, capítulo 17. A partir do versículo número 8. Êxodo 17, a partir do verso 8, está projetado aí. Se tiver a oportunidade também, abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavas, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo, como memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: O Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração. Amém. Queridos, nós temos visto que nessa série de mensagens, o relacionamento com Deus neste mundo, ele é comparável a uma jornada, uma longa caminhada. A partir do momento que a graça de Deus alcança a sua vida, seu coração, e você sinceramente confessa Jesus como seu Salvador, passamos a estar nessa maratona da fé. Todos os que são cristãos estão nesse processo. Uns correm rápido lá na frente, outros mantêm um ritmo com regularidade, outros andam de forma lenta, com dificuldade, e de vez em quando tem um ou outro que tropeça, cai e precisa de ajuda para seguir em frente. O ponto é, todos nós estamos nessa jornada. E se você ainda não se sente cristão, significa que Deus está chamando você a fazer parte dessa jornada, desse processo, dessa caminhada. A mensagem de hoje pode te ajudar a ter um bom entendimento de como funciona essa maratona espiritual. A fé no Evangelho nos dá a participação. Por isso, ser cristão é muito mais do que ter uma religião, acreditar em Deus, participar de uma igreja. É andar com Deus, com o povo de Deus, nessa grande jornada da fé. O texto de hoje permite que a gente olhe essa jornada por diferentes aspectos. Aqui no capítulo 17 do livro de Êxodo, temos parte da grande travessia do povo de Israel no deserto, em direção à terra prometida. Deus libertou o povo do Egito, tirou aquele povo da escravidão, e agora eles estão aprendendo, digamos assim, sendo educados por Deus, para aprenderem a ser povo de Deus. E aí,
no meio do caminho surge os amalequitas. Um povo que não gostou muito de ver os israelitas passando por ali. Resolvem atacar Israel. Na jornada de fé, nós enfrentamos lutas. E às vezes, essas lutas não são metafóricas. São lutas reais, contra inimigos reais. Mais à frente a gente vai voltar a esse ponto. O destaque agora é para a reação de Moisés. Como líder daquele povo, ele organizou ali duas equipes. De um lado, ele, Hur e Arão iriam subir a montanha. Do outro lado, Josué ficaria liderando os soldados que, de fato, iriam combater os amalequitas. Então, o primeiro grupo a gente pode chamar de time de intercessão, que, na verdade, era composto apenas por Moisés. Uma tarefa aparentemente muito simples: ficar com as mãos levantadas durante toda a batalha. Arão e Hur compunham o time de apoio, de suporte. A função deles era, de fato, dar assistência a Moisés lá em cima da montanha. O time de Josué é quem ia sair no braço lá com os amalequitas. Então não tinha bomba, não tinha granada, avião, tiro, nada disso. Possivelmente nem mesmo espada ou qualquer tipo de arma. Era na mão mesmo, no braço. Pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está vendo um bando de gente má e violenta vindo atacar o seu povo. Qual é a medida mais importante nesse momento? Um plano? Uma estratégia para se defender? A seleção dos melhores guerreiros, soldados? Arrumar algum tipo de arma, construir algum tipo de armadilha? Ou, quem sabe, a medida mais importante seja subir a montanha e ficar com as mãos levantadas? A questão é, na hora da dificuldade, o que é mais necessário? Lutar ou interceder? O que é mais espiritual? Interceder ou lutar? Pensa comigo. O que será que os soldados escolhidos por Josué para encarar os amalequitas, o que será que eles pensaram sobre Moisés, Arão e Hur em cima da montanha? Será que ali no meio da galera não houve algum tipo de reclamação? Cadê o líder? Cadê o líder na hora que precisamos dele? Será que não rolou ali algum tipo de comentário do tipo: olha, Moisés, na verdade, está fugindo da luta. Moisés não quer se machucar e ainda escolheu 2 dos seus favoritos para proteger. Se fosse você, como você se sentiria? Você se sentiria diminuído se fosse escalado para a batalha embaixo da montanha e não para a intercessão em cima da montanha? Será que você iria criticar o time de cima da montanha? Será que o campo de batalha é o lugar dos corajosos, enquanto em cima da montanha é o lugar dos medrosos, dos covardes? Veja, irmãos, que todos esses pensamentos são humanos.
são coisas que, de fato, vêm à nossa cabeça, em diferentes situações da vida, dentro da igreja e fora dela. Veja que, vez ou outra, passa na nossa cabeça a reflexão que, dentro da dinâmica da igreja, há atividades que são mais espirituais do que outras, ou mais importantes do que outras. Vez ou outra, há pessoas que se sentem desprestigiadas por atuar em determinada função e não em outra. Ao mesmo tempo, olham e acham, poxa, não, fulano lá, né, faz aquilo que é mais tranquilo, mais fácil. Nós aqui é que pegamos no pesado. São pensamentos que vêm à nossa mente. Veja, nas batalhas que travamos na vida, e esse texto nos ajuda a observar isso, há três funções, três áreas que precisam de atenção. Funções e áreas que estão interligadas, conectadas entre si, de forma que, se você descuidar de uma, toda a batalha é comprometida. Para sermos bem-sucedidos na jornada, precisamos dar atenção às três. Porém, na prática, acontece o inverso. Nossa tendência é se fixar apenas em um aspecto e deixar os outros dois como secundário. Então, eu queria analisar com você nessa manhã com calma, olhando esse texto, essas três partes. Primeiramente, temos o time de intercessão, a galera que sobe a montanha. É o time de Moisés. Veja, embora tudo é espiritual, todas as áreas sejam espirituais, tudo tem a ver com o povo de Deus em batalha, essa é a parte, digamos assim, que explicitamente paramos para buscar o Senhor. Então, as mãos estendidas de Moisés sobre o povo significavam que a vitória viria do Senhor. Então, naturalmente, Moisés não tinha nenhum tipo de poder mágico, não estava saindo nenhum tipo de trovão, né? Algum fogo, algum poder especial das mãos de Moisés. Então, as mãos levantadas de Moisés era uma ação simbólica, mas fundamental. Por meio daquele movimento, Deus estava atuando em favor do povo. É por isso que, ao final da batalha, eles fazem um altar, não para homenagear Moisés. Eles fazem um altar e chamam: o Senhor é a minha bandeira. A bandeira da vitória não eram as mãos de Moisés, não eram os braços de Moisés. Veja que, na verdade, quando a batalha termina e os amalequitas saem derrotados, talvez nem sequer eles sabiam quem era Moisés. Em todas as lutas que travamos, irmãos, uma parte essencial delas são os momentos que tiramos para buscar o Senhor. E aí pode ser a luta de uma enfermidade, a luta da dificuldade que temos na criação de um filho, pode ser um problema financeiro, um problema emocional, pode ser a tomada de uma decisão, pode ser uma prova que você vai fazer e precisa se preparar, ou alguma coisa relacionada às tarefas da igreja, ao ministério da igreja. Sejam coisas simples ou complexas. Em cada uma delas, precisamos subir a montanha para buscar a bênção de Deus. É um ato de humildade e reconhecimento, entender: a minha vitória depende do Senhor. Seja vitória na prova, seja vitória na doença, seja vitória no trabalho, seja vitória na igreja, seja vitória no dia a dia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não agir, o nosso trabalho, por melhor que seja, será inútil, em vão, infrutífero. De forma prática, eu preciso entender que a minha comunhão com Deus diz respeito a todas as áreas da minha vida. E todas as áreas da minha vida são afetadas pela minha condição espiritual. Então, a reunião que você vai ter com o seu chefe, a conta que você vai pagar, o treino na academia, a cirurgia, o amigo que você vai conversar, tudo isso precisa ser colocado diante de Deus em oração. Só que não se resume à oração que fazemos na nossa casa, no nosso quarto, na igreja. Sabe? Eu não estou dizendo apenas que você precisa ter um momento de oração específico para cada uma dessas tarefas. Você precisa, mas não só isso. Os momentos de comunhão com Deus, o tempo que dedicamos às rotinas espirituais, momentos intencionais de nos colocarmos na presença do Senhor, são decisivos para todas as áreas da nossa vida. Problemas no trabalho, na família, na escola, na saúde. Eu preciso me colocar diante do Senhor. Então eu preciso ler a palavra, eu preciso me expor à palavra, me expor à ministração da palavra. Eu preciso me colocar em adoração junto com o povo de Deus. Eu preciso louvar ao Senhor com cânticos junto do povo de Deus. Eu preciso participar da ceia do Senhor. Eu preciso ter momentos de comunhão com os irmãos. Eu preciso me dispor a servir. Eu preciso orar com outros. Então, subir a montanha é esse movimento da gente ir na direção da presença do Senhor e da comunhão com Deus. Por um lado, isso significa, querido, que você vai se afastar do problema em si. Veja, teoricamente, Moisés foi para longe da batalha. Deixou problema com Josué. Veja que interessante, ao subir a montanha, Moisés prescindiu de dar qualquer tipo de pitaco, não tinha telefone, né? Um radinho para dizer para Josué, olha, vai para a direita, vai para a esquerda agora, diminui, ataca, não. Moisés subiu a montanha, porque ele confiava que de cima da montanha, Deus daria vitória, seja lá o que for que Josué fizesse. É quando as pessoas nos dizem, como é que você vai para a igreja nessa situação? Como é que você pode cantar, louvar, cear, ouvir a palavra num momento crítico como esse que você está atravessando? Que cabeça eu tenho para participar de um culto, ler a Bíblia ou orar diante dessa circunstância? A resposta é que você sabe que o Senhor é a sua única bandeira. Nesta circunstância, o que você mais precisa justamente é da presença do Senhor. O que a sua cabeça precisa é louvar, cear, orar, ouvir a palavra. Os recursos que você precisa, vêm do Senhor. A força que você precisa, está no Senhor. A sabedoria que você necessita, vem da palavra de Deus. O consolo que você precisa, está na graça de Deus. Então, queridos, nós precisamos superar esta mentalidade incrédula, que teima em nos afastar do Senhor. Se o Senhor é o meu recurso, se o Senhor é minha bandeira,
Talvez a solução seja me dedicar menos ao problema, pensar menos no problema e me dedicar mais ao Senhor. As batalhas da vida não são uma justificativa para a gente colocar nossa vida espiritual de lado. Sabe, Deus não é um tipo de chefe que você diz assim, poxa, olha, hoje eu vou faltar porque eu tenho um problema pessoal para resolver. Hoje eu não vou no trabalho. Hoje eu não vou na escola, hoje eu não vou na aula. Cristo é Senhor de todas as áreas da sua vida. Se o reino de Deus, de fato, vem em primeiro lugar, caminhamos com o Senhor, mesmo nos momentos de dificuldade. Queremos, na verdade, que Deus caminhe com a gente no momento de dificuldade. Queremos que Deus caminhe com a gente na tribulação, na provação, no deserto, no vale da sombra da morte. A pergunta é: você quer caminhar com Deus no deserto, na provação, na tentação, no vale da sombra da morte? Você quer que Deus venha com você? Mas você está disposto a dar atenção à presença de Deus que caminha com você? Ou você quer que Deus venha ao seu lado simplesmente como uma espécie de ajudante para fazer o que você quer que Ele faça? Tem gente que sobe a montanha antes da batalha. É a pessoa que ora pedindo direção para o que há de vir. Outros sobem a montanha depois da batalha, para agradecer, ou para pedir misericórdia, porque deu tudo errado. Uma coisa nem outra está em si equivocada. Talvez você esteja aqui hoje, por exemplo, por alguma dessas motivações. Talvez você esteja aqui hoje buscando direção para uma batalha. Talvez você esteja aqui hoje porque você já passou pela batalha. E se deu bom, você está alegre, você quer agradecer. E se deu ruim, você precisa de graça do Senhor. O lance é que Moisés não fez nenhuma coisa nem outra. Você entende isso? Moisés não fez nenhuma coisa nem outra. Ele não subiu a montanha nem antes, nem depois. Ele estava em cima da montanha durante a batalha. Durante a batalha. É o que estava acontecendo na batalha. O que estava acontecendo na batalha estava diretamente relacionado ao que estava acontecendo em cima da montanha. Então, meu irmão, minha irmã, seja lá qual for a batalha que você está enfrentando ou vai enfrentar, permaneça na presença do Senhor. Busca o Senhor, sirva o Senhor. Não importa como está a sua cabeça, não importa como está o seu coração, não importa os problemas que você deixou para trás ou que estão te aguardando. Você precisa estar na presença do Senhor. A graça de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus sobre nós, não depende do seu estado emocional, mental. Sabe? Ninguém está analisando aqui se Moisés estava feliz, se ele estava triste, se ele estava ansioso, se ele estava irritado, como é que ele dormiu na noite anterior, se ele dormiu, se não dormiu, se ele teve insônia, se ele teve dor de barriga. Não importa como Moisés estava. Importa onde ele estava. Onde ele estava. Trata-se de onde você precisa estar. Não é de vez em quando. Não é quando está bom ou quando está ruim. É sempre. É sempre. É sempre. É sempre. É sempre.
Agora existe uma outra parte da batalha. Tem outro time. Moisés estava lá em cima, braços estendidos. Já Josué estava lá embaixo, dando e levando pontapé, soco, chute, pedrada, sabe-se lá o que mais. Lá embaixo o negócio estava quente. Suor, sangue, dor. O risco de morte era real. Ferimentos reais. Gente machucando e se machucando. Então, a batalha, ela não foi vencida apenas pela intercessão de Moisés. Por mais crente que Moisés fosse, havia uma outra parte, uma outra área, uma outra frente. Deus não mandou o fogo do céu para derrotar os amalequitas. Ele enviou soldados de carne e osso. Isso nos ajuda a lembrar que, seja nas pequenas ou nas grandes batalhas, existe o lado da responsabilidade humana. Só que essa relação entre o poder de Deus e a responsabilidade humana nem sempre fica claro para a gente. Há muita confusão. Então, antes de mais nada, precisa ficar claro a prioridade do agir de Deus. A ação humana será sempre uma resposta, um desdobramento, uma reação ao agir do Senhor. Os soldados de Josué venceram a batalha. Por que eles venceram a batalha? A razão não estava nas armas, no número de soldados, na estratégia escolhida. Venceram porque Deus os abençoou, através das mãos de Moisés que estavam estendidas. Versículo 11 é muito claro. E um dado momento, as mãos de Moisés cansaram. Ele as abaixou. Né? Você pode fazer um teste, né? Tenta ficar aí 5 minutos. 5 minutos. Com as suas duas mãos levantadas. Você vai perceber que é difícil. Imagine o dia inteiro. E aí Moisés percebe que toda vez que ele abaixava as mãos, lá embaixo, os israelitas começam a perder a batalha. Levantava de novo, os israelitas ganham. Chegou uma hora que ele não aguentava mais. Braços e mãos estavam dormentes. Para garantir a vitória, Hur e Josué tiveram que ficar segurando os braços de Moisés até o final do combate. Então, o avanço do exército não dependia dos soldados. Avançar e retroceder tinha a ver com o que estava acontecendo em cima da montanha. Vencer ou perder dependia de Deus. Mas, ao mesmo tempo, os soldados, Josué e os soldados, não podiam ficar olhando para o alto, para a mão de Moisés. Eles tinham que encarar o inimigo, tinham que brigar com o povo lá, com os amalequitas. Pensemos na situação da igreja. Tudo que fazemos aqui, irmãos, né? A motivação toda é espiritual. Então, cremos que Deus fala conosco pela pregação, mas existe uma responsabilidade humana em preparar a mensagem que será ministrada. Louvamos a Deus através das músicas, mas existe uma responsabilidade humana em preparar as músicas que serão cantadas. Queremos que nossas crianças sejam edificadas pela palavra do Senhor, mas existe uma responsabilidade humana em preparar aquilo que os nossos filhos, netos estão recebendo. Queremos que nossos amigos sejam salvos, mas existe uma responsabilidade humana em evangelizá-los. É muito bom a gente estar domingo na igreja reunido para adorar o Senhor, mas existe uma responsabilidade humana em chegar mais cedo para arrumar e organizar todo esse espaço. Então, esse é o esforço de Josué na batalha. E esse mesmo raciocínio que a gente faz com a igreja, ele é válido para todas as áreas da nossa vida.
Então, cremos que Deus pode curar nossas doenças, sim, mas temos a responsabilidade humana de cuidar da nossa saúde. Cremos que Deus provê sobre todas as nossas necessidades, mas temos a responsabilidade de estudar, de trabalhar, de organizar nossa vida financeira. Cremos que as bênçãos de Deus estão sobre a nossa família, mas temos uma responsabilidade em educar nossos filhos, honrar nossos pais, cuidar do nosso casamento. E a gente poderia aí multiplicar todos os exemplos, né? O desafio é lembrar que esses dois times estão interligados. A prioridade do agir de Deus. A nossa tentação é separar o time de cima da montanha do time de baixo da montanha. Então veja, às vezes a gente é muito dedicado à parte do trabalho, seja na igreja ou fora dela. E a gente esquece que em qualquer coisa dependemos do Senhor. O tempo que dedicamos à oração antes do culto é tão importante quanto o nosso trabalho para a realização do culto. Agora, minha experiência pastoral, eu vejo que, olha que coisa curiosa, né? É muito mais fácil pedir para alguém carregar uma coisa do que escalar alguém para se envolver na oração. É muito mais fácil encontrar soldados do que intercessores. Eu acho uma coisa curiosa. Mas a nossa tendência é muito mais se dispor para descer a montanha, né? E brigar com os amalequitas, do que subir a montanha para orar e interceder. Estamos prontos para a batalha que depende do nosso suor, do nosso músculo. Mas, estranhamente, a gente não tem a mesma motivação para a batalha da oração, da adoração, do quebrantamento, do se colocar diante do Senhor, do meditar na palavra. Então, na igreja e na vida, irmãos, essas duas áreas precisam trabalhar juntas, conectadas, interligadas, se de fato entendemos que queremos viver uma vida com o Senhor. Então essa é a reflexão que você precisa fazer. Qual dessas duas engrenagens não está funcionando muito bem na sua vida? Você está deixando a desejar na área que depende de você, da sua responsabilidade, das suas tarefas? Ou será que você está deixando a desejar na hora de subir a montanha e buscar a presença do Senhor? Há uma terceira área, um terceiro time envolvido na missão. Então, tem o time de Moisés, tem o time de Josué, e tem o time de Arão e de Ur. É o time do apoio, o time do suporte. Aí veja que interessante. A área que precisou de suporte físico não foi a dos soldados. Foi em cima da montanha que o suporte foi necessário. Físico. A bênção de Deus vinha sobre o povo através das mãos levantadas de Moisés. Chegou um momento que ele não aguentava mais, não suportava mais. Mãos e braços dormentes, cansadas. Então, às vezes, queridos, aqui a gente não presta muita atenção. Muitas vezes, o nosso desafio espiritual tem a ver com as limitações físicas do nosso corpo. Cansaço, dores, enfermidades. Servir ao Senhor implica em enfrentar, inclusive, as dores do corpo. A gente
né? Simplesmente não passa, a gente não pensa nisso. Apóstolos, missionários, profetas, servos de Deus, do passado, do presente. Você acha que as pessoas só servem ao Senhor quando o seu corpo está 100%? E às vezes nós precisamos de ajuda. O que Arão e Hur fizeram? Eles não substituíram Moisés. Eles deram suporte e apoio a Moisés. Colocaram uma pedra, não tinha cadeira não, pedra. Moisés sentou na pedra e eles ficaram segurando as mãos dele até o final da batalha. Certamente, Moisés deixou de sentir os braços rapidamente. Os braços estavam completamente dormentes. Agora, faz esse exercício também. Veja o que significa você ficar segurando os braços de alguém durante boa parte do dia, ou se não o dia inteiro. Então, tudo que fazemos na vida, queridos, na igreja ou fora dela, em cada batalha que travamos, precisamos de apoio e suporte. Precisamos de apoio e suporte. Não simplesmente para nos substituírem, mas para seguirmos em frente. Apoio e suporte para buscarmos o Senhor. O grande Moisés, o super Moisés, chegou um momento que ele precisou ter humildade de reconhecer que precisaria de ajuda. Arão e Hur precisavam da humildade para entender que o papel deles ali era segurar apenas o braço de Moisés. Imagine você, se Moisés não pedisse ajuda, a batalha seria perdida. Podia acontecer também de Arão e Hur se recusarem a ajudar. Podia dizer, poxa, a gente quer estar lá embaixo, lá, brigando com os amalequitas. A gente é importante demais para ficar aqui segurando o braço. Se agissem assim, a batalha estaria perdida. Então, acho que é preciso que fique claro para você que em todas essas áreas, você precisa ter a humildade de vez em quando, permitir que outros segurem seus braços. A humildade de pedir ajuda, porque, seja no relacionamento com Deus, seja nos desafios da vida, chega uma hora que é difícil manter os braços erguidos para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe? Pecado que tem derrubado muitos cristãos ao longo da história chama-se orgulho. Orgulho. Você precisa admitir que precisa de um Arão e de um Hur na sua vida. Pedir ajuda. Ao mesmo tempo, Deus talvez esteja chamando você a ser o Arão e o Hur de alguém. Então, de certa maneira, todos nós como igreja somos Arão e Hur para que o ministério do Evangelho aconteça. Precisamos ser Arão e Hur uns dos outros. A pergunta que eu te faço é: quais são os braços que você tem ajudado a segurar? Bem, não me venha com a justificativa de que você não sabe segurar braços, né? Pode fazer um curso. Treinamento para segurar braços. Aperfeiçoamento para segurar braços. 10 lições sobre como segurar braços. A teologia do segurar braços. A gente pode fazer isso. Mas não acho que seja esse o seu problema.
Quais são os braços que você tem ajudado a segurar? Quem está ajudando a segurar os seus braços? Na igreja, na vida com Deus, na vida em geral. Há momentos em que precisamos estar na intercessão, em cima da montanha, no culto, em adoração, na oração, na intercessão, buscando o Senhor na palavra. Há momentos que precisamos estar na linha de frente da batalha, cumprindo a nossa responsabilidade, fazendo aquilo que é a nossa tarefa. E há momentos que precisamos ser suporte para alguém. E momentos que precisaremos que outros sejam suporte para a gente. Em todos os momentos precisamos de gente, precisamos de pessoas que lutem por nós, que intercedam por nós e que sejam suporte para a gente. Então, irmãos, o reino de Deus envolve luta física. Às vezes a gente vai ter que enfrentar as limitações físicas. Às vezes servir o Senhor tem a ver com o seu corpo, com a sua disposição, com a sua energia, com o seu suor, com o seu sangue. Às vezes envolve só você ficar em cima da montanha orando ao Senhor, clamando ao Senhor, no culto buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. Às vezes é você pegar o braço de alguém e segurar. E aí a gente avança para a conclusão, pensando que isso faz pensar no que Deus fez por nós. Na verdade, temos aqui uma grande ilustração do Evangelho. Porque em Cristo, Deus veio lutar por você. E Deus não lutou por você metaforicamente. Ele se fez ser humano. Assumiu o corpo, carne, ossos, para brigar com o pecado, com a morte, com o mundo e com o diabo. E ele sentiu as dores, a violência, o sofrimento físico de tudo isso. Derramou o sangue dele. A luta que você não tinha condição de brigar, ele lutou por você. Deus o ressuscitou, o exaltou. Hoje Cristo está vivo ao lado do Pai, intercedendo por nós, porque Ele é o nosso sumo, supremo sacerdote. O sangue derramado na cruz continua sendo eficiente, suficiente, eficaz para perdoar todos os nossos pecados. E por meio do Espírito Santo, Deus sustenta o seu braço, sustenta as suas forças, Ele age em nós, age no nosso corpo, no nosso físico, no nosso mental, no nosso espiritual. A obra do Espírito Santo entre nós e em nós faz com que os braços da igreja estejam levantados para que a missão do reino aconteça. O Espírito Santo é quem nos sustenta. Veja você. Porque nesse mundo, nessa vida, meu querido, minha querida, vez ou outra vai aparecer uma amalequita para te tirar do sério. Vez ou outra vai aparecer um bando de amalequita tentando atrapalhar a sua vida. Às vezes, esses amalequitas são de carne e osso. É gente mesmo querendo atrapalhar você, prejudicar você, fazer coisas contra você. Às vezes, os amalequitas que a gente tem que lutar são ídolos, pecados, ilusões, mentiras. Às vezes, os amalequitas estão dentro da gente. É o orgulho, é a vaidade, é a preguiça, é o desânimo. É o nosso corpo.
nossas dores, nossas tristezas. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse diante do Senhor a sua vida. Porque você está em batalha. Esse é o ponto. Todos nós estamos em batalha, a igreja está em batalha. O povo de Deus está em batalha. Então, se você não percebeu que está em batalha, é porque você não percebeu nada. E nessa batalha, meu querido, você precisa, em primeiro lugar, se colocar diante do Senhor. Pedir ao Senhor graça para a sua vida, direção para a sua vida. O lugar da presença de Deus, ou o seu lugar na presença de Deus não é antes da batalha ou depois da batalha, é durante a batalha. É às vezes com o corpo que sofre, com problemas que nos acompanham. E a gente se coloca diante do Senhor. E a gente levanta as mãos. Porque a gente entende que não é nossas armas que nos darão vitória. O Senhor é a nossa vitória. Peça ao Senhor para que você permaneça na presença dEle. Para que você não saia de cima da montanha, ainda que as batalhas sejam grandes. Peça ao Senhor para que você tenha discernimento para cumprir o seu papel e as suas responsabilidades. Que você não seja omisso, nem no reino, nem na vida, nem na igreja, nem no seu dia a dia. Que você cumpra as suas responsabilidades, a sua parte no processo. E você vai fazer, porque o Senhor vai edificar a casa. Se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Agora, quando o Senhor edifica a casa, o meu trabalho não é em vão. Então eu trabalho pela minha casa, porque eu creio que o Senhor tem mãos estendidas sobre a minha vida. Então você faz a sua parte, porque você reconhece que a mão de Deus está poderosamente estendida sobre você. Mas peça também ao Senhor graça, a humildade de pedir ajuda. Peça ao Senhor que coloque ao seu lado, ao seu redor, Arão, Ur, gente que vai segurar o seu braço, gente que vai ser apoio e suporte para a sua vida. E peça ao Senhor graça para que você seja o suporte para a vida de alguém. Tem gente do seu lado que já não está aguentando mais ficar com o braço em pé. Tem gente perto de você que não está dando, que não tem mais forças físicas para manter os braços estendidos. E você pode ser esse que vai segurar os braços e abençoar vidas. Fale com o Senhor. Deus amado, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da nossa vitória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque apesar, ó Deus, das misérias, ó Deus, dos nossos pecados, da lama, Senhor, que trazemos, ó Pai, tanta sujeira, tantos erros, falhas, inconstâncias, dúvidas, mas apesar disso, o Senhor luta por nós, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor brigou a nossa briga e venceu nossos inimigos, o Senhor nos deu vitória, o Senhor, ó Pai, intercede por nós.
O nosso socorro continua presente, a despeito das tribulações. Podemos, ó Pai, olhar para o alto e saber que o nosso socorro continua vindo do Senhor, porque o Senhor não abandonou o seu lugar de nos abençoar, o Senhor não desistiu de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo agir do teu Espírito na nossa vida, pela existência da igreja, pelos irmãos e irmãs que estendem as mãos para nos segurar. Muito obrigado, Pai. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê graça a cada um que ora de forma sincera nessa hora, Senhor, para o enfrentamento de batalhas, ó Deus. Há batalhas grandiosas sendo travadas, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a manter a nossa posição em cima da montanha. Dá-nos, ó Deus, o discernimento, a disposição física, mental, a priorização, Senhor, desse tempo de estar diante do Senhor te buscando, o entendimento, Senhor, que a vitória vem do Senhor, e é por isso que é na Tua presença que precisamos estar, na Tua casa, na Tua presença, em oração, na Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, o entendimento das responsabilidades que temos, ó Pai, que não sejamos omissos, nem na Tua casa, nem no Teu reino, nem em área nenhuma da nossa vida, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a humildade de pedir ajuda, e dá-nos, ó Deus, a visão, a compreensão de sermos suporte para a vida de pessoas, ó Deus, irmãos nossos que estão caindo, Senhor, que já não aguentam mais. Que sejamos, ó Pai, bênção para essas vidas, e que assim, Senhor, possamos celebrar batalhas que são vencidas, ó Pai, edificando, Senhor, nas nossas vidas, altares que reconheçam: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor, ó Pai, é quem está agindo por nós, em nome de Jesus, amém.